Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início à nossa segunda palestra da noite, com o tema após o fim da graduação, vários estudantes recém-formados sentem um sentimento de questionamento sobre como prosseguir com seus estudos e com a própria profissão. Se faz residência, especialização. Pensando nisso, montamos essa palestra. Convidamos o Dr. Mário Melo para falar um pouco mais sobre o tema. Ele é médico formado pelo Hospital das Clínicas, pela UFPA aqui em Pernambuco, neurologista pelo Hospital das Clínicas. E seja muito bem-vindo, doutor Mário. Olá, boa noite, pessoal. Muito agradecido ao pessoal da organização pela oportunidade, né, de estar aqui conversando sobre esse tema que a gente debate aí pelo menos há uns 4 anos, que a gente está envolvido nessa discussão, né, entre residência, especialização, o papel da residência na formação do médico, as falhas e os pontos positivos da residência. Então, é com muito prazer que a gente vem aqui para discutir isso. Eu, como o Neila colocou, eu fiz minha graduação na Federal, depois fiz neurologia, atualmente eu faço meu doutorado justamente com a residência como objeto de trabalho, né? A gente investiga a adequação da residência no que diz respeito à legislação nacional e os dos médicos residentes que fazem, né? Portanto, residência, dos médicos que fazem residência. Nesse contexto que eu falo para vocês, de onde desde 2016, quando eu entrei na residência, a gente já começou a se envolver nesses movimentos de residência médica, nos 3 níveis, tanto no nível do hospital, quanto no nível regional, estadual e no nível nacional. Os médicos residentes, eles têm papel, né, eles têm direito, eles montam a diretoria, tanto das COREMs, das SERENs e da Comissão Nacional de Residência Médica. Aí eu fui presidente da Associação Pernambucana de Médico Residente e conselheiro atualmente da Associação Nacional de Médico Residente também, então é daí que a gente fala desse tema, né, com uma certa propriedade. A residência médica, e o nosso foco aqui é mais diferenciar, né, como Neila colocou, é frequente o estudante de medicina, sobretudo nos períodos mais iniciais, né, ter dúvida do que é uma residência, o que é uma especialização, o que são os cursos de especialização, o que é que ele precisa fazer para ser especialista, e a nossa ideia é tentar dirimir essas dúvidas. Vamos começar falando um pouco sobre o que é a residência médica. Residência médica é um tipo de pós-graduação voltada para médicos e é um modelo sui generis. Quando a gente pensa em pós-graduação, frequentemente vem 2 caixinhas na cabeça da gente. É a caixinha da pós-graduação lato sensu e a stricto sensu. A lato sensu, de modo geral, ela é voltada para que o indivíduo, dentro da área da graduação dele, ele se especialize em que ele foque a prática dele em determinada área. A pós-graduação stricto sensu é voltada mais para os indivíduos que pretendem a academia, né, que vão ser professores, que vão ser pesquisadores, que vão ser cientistas, que é o mestrado e o doutorado. Vejam que nenhuma dessas 2, residência médica se inclui perfeitamente. Por isso que a gente coloca que a residência médica é um modelo de pós-graduação sui generis. Ela é a única do seu tipo. Ela tem peculiaridades que são intrínsecas a ela. A residência médica, ela parte do princípio que existe um treinamento em serviço, então o indivíduo é médico e ele presta um concurso público, faz uma prova, e aí a gente vai falar um pouco mais disso depois, e na prática dele, do dia a dia dele, ele precisa ser supervisionado por médicos especialistas. Então, eu fiz neurologia, todos os meus preceptores eram neurologistas. Se você faz medicina da família, seus preceptores precisam ser médicos de saúde, precisam ser médicos de família e comunidade. Esse é o pressuposto. Então, tem uma pessoa que está hierarquicamente e cognitivamente superior a você naquela área de atuação, e ele vai lhe passar esses conhecimentos através de várias estratégias, né? Ambulatórios, cirurgias. Então, é um treinamento em serviço. É o aprenda enquanto faz. Você vai lá,
dá seu tempo, sua disponibilidade para fazer aquilo, e você vai recebendo em troca os conhecimentos, os macetes. Vejam que um dos grandes pulos do gato na residência médica é o fato de você não, eu poderia aprender isso no livro, tá, mas os macetes, a prática clínica, como você vai abordar o paciente, como é que naquele procedimento cirúrgico que está complicado, eita, não está no livro, mas alguém já viu e fez assim e deu certo. Então, esse manejo, essa coisa mais prática, está muito além do livro. Então, a residência médica possibilita, né, viabiliza essa aproxima o conhecimento teórico do conhecimento prático. E, de um modo geral, e aí diz muito sobre o nascimento da residência, ela vem muito desse lugar, de onde os indivíduos na graduação, de um modo geral, isso a gente está falando aí de quando a residência chegou no Brasil, que data de 45, mas aí ela foi balizada, né, em 81 pela legislação. Até chegar aí, haviam muitos meios diferentes de se pensar em residência, cada centro fazia de um jeito diferente, em termos de quem poderia entrar, da carga horária, do que tinha que fazer. 81 se cria a Comissão Nacional de Residência Médica, que é essa sigla que está aí, CNRM, e ela baliza a residência. Então, todos os programas de residência médica que existem no Brasil têm que estar registrados na Comissão Nacional de Residência Médica. Dentre outras características desse modelo sui generis da residência, além do indivíduo ter que ser especialista na área, de ter que haver um treinamento de fato em serviço, o indivíduo médico residente tem que receber uma bolsa. Isso é até uma das coisas que a gente utiliza para diferenciar. Se não recebe bolsa, não é residência médica. Para ser residência médica tem que ter bolsa, entre outras coisas, mas bolsa é uma delas. E mais recentemente, isso é uma coisa de 2018 para cá, e particularmente a gente fica muito contente de ter participado desse processo, foi que uma outra característica dos programas de residência médica é ter matrizes de competências. As matrizes de competências foram formuladas, né, de 2018 para cá, na Comissão Nacional de Residência Médica, e essa é uma das coisas que é importante, né, de eu ter pontuado que os órgãos que têm residentes têm lugar de fala nesses centros. Então a ANMR tem cadeira na Comissão Nacional de Residência Médica, e a gente pôde construir junto com os outros órgãos as matrizes de competência de todas as especialidades médicas, né. Então tá lá. A pergunta aqui era basicamente o que é que o R1 de clínica médica tem que saber quando termina o R1. Então, a gente colocou lá as matrizes de competência, tem que saber isso, 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 isso. O que é que o R1 de neurologia tem que saber? Isso, isso, isso. Ele só passa para o R2 se ele souber. Então, o que é que o R2 tem que saber? Isso, 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 isso. Então, tudo está escrito nas matrizes de competências. E para você, eu quero abrir um programa de residência, beleza. Aí, para dizer que, para abrir esse programa, você tem que mostrar que o seu serviço tem condições de cumprir essa matriz de competência. Então, vamos imaginar que o R1 da clínica médica, ele tem que saber encefalopatia hepática, tem que saber ultrassom na beira do leito. Então, você tem que mostrar que no seu serviço dispõe disso, que dispõe de pacientes com perfil de hepatopatas, né, que dispõe de ultrassom. Se não tiver, você tem que me garantir que esse indivíduo vai sair daqui, vai rodar em um hospital ou em um centro que dispõe disso, para que seja garantido, né, a formação dele nos preceitos que a Comissão Nacional de Residência Médica estipulou. Então, essas são algumas características. Outras características da residência é essa questão da carga horária. A carga horária semanal é de 60 horas. Nelas estão incluídas um plantão ou 2 plantões, no máximo de 24 horas por semana, e também tem que haver pelo menos um dia de descanso por semana. Obviamente que muitos serviços, a gente até entende isso de um certo modo. Eu imagino que todo médico, quando termina a faculdade, ele sabe tratar a pneumonia, mas nem todo médico, quando termina a faculdade, sabe tirar apêndice de ninguém. Eu mesmo não sei. E não é uma competência, de fato, do generalista. A carga horária da residência, apesar da legislação estar colocada dessa forma, que é de 60 horas semanais, frequentemente é ultrapassada. Um dos dados que a gente obteve aí nessa pesquisa do doutorado foi essa, de que a carga horária semanal média do residente no Brasil é de 70 horas, apesar do que coloca a legislação, mas muito disso a gente entende
que é pelo fato de muitas habilidades manuais que são necessárias para o especialista, elas não são facilmente adquiridas, né? A curva de aprendizado para essas questões, não que eu concorde ou que eu não concordo com isso, mas é o que tem na legislação e como a gente tenta interpretar isso, né? Mas bem, para você entrar na residência, também tem que haver um processo seletivo público. Então, tem que haver uma chamada pública. Qualquer pessoa que esteja habilitada pode se inscrever e concorrer a essa vaga para cursar o programa de residência médica, mas os critérios para a escolha do indivíduo são de cada centro. Se a USP quiser fazer prova prática, prova teórica e avaliação de currículo, ela faz. Se Minas Gerais quiser fazer só prova prática, ela faz. Se quiser fazer só prova teórica, faz. Isso é uma coisa particular de cada centro formador. Eles são livres para dizer o que fazer e quanto vale, né? Quero que o peso da minha prova teórica seja 50%, da prática 40% e uma entrevista de 10%. Ok, tudo bem. O contrário, também pode. Essa questão, o que tem que haver é um processo seletivo público, tem que haver uma chamada e todo mundo que estiver apto pode concorrer. Isso é o que é importante. Então, essas são algumas das características do programa de residência. Então, só para delinear, tem que ser médico, tem que fazer um processo seletivo e o programa de residência tem que cumprir os requisitos que estão dispostos nas matrizes de competências de cada especialidade. Atualmente, no Brasil, os dados não acredita que hajam em torno de 40 mil médicos residentes, distribuídos aí nas 55 especialidades que estão descritas pelo Conselho Federal de Medicina e nas 59 áreas de atuação que também estão descritas. E isso aí vai, né, do R1 até o R7. E o indivíduo, ele pode fazer até 2 residências médicas, né, que não sejam correlatas entre si. Por exemplo, clínica médica é uma residência, cardiologia é outra, depois eco é outra, hemodinâmica é outra, mas são todas correlatas. Então, um é pré-requisito da outra, sabe? Então, ele, nesse sentido, pode fazer quantas forem necessárias. Mas residências distintas uma das outras, o indivíduo só pode fazer 2. Quero fazer rádio, aí depois desistir da rádio, não é para mim, quero fazer clínica médica. Aí a clínica médica não é para você também, aí perdeu, não pode fazer outra. Cada pessoa só pode fazer, no máximo, 2 residências diferentes, assim, desde que não sejam pré-requisito uma da outra, né? Então, esse indivíduo que fez rádio, fez clínica, depois quer fazer outra coisa, ele, a princípio, não pode fazer. Se ele for... eu sei de casos de pessoas que fizeram, mas porque ninguém denunciou. Se denunciar, essa pessoa não pode fazer. Várias instituições no Brasil ofertam programas de residência, né, naturalmente, como é um polo financeiro, né, o Sul, Sudeste concentra a grande maioria dos programas de residência médica, o Nordeste, né, sobretudo Pernambuco e Bahia, geralmente ficam atrás de São Paulo e Rio de Janeiro, em termos de número de programas, também. Então, no Brasil, de todos os municípios, tem aí 253, né? Então, portanto, mais que as capitais, pelo menos aí umas 10 capitais do Brasil, oferecendo programas de residência médica. Há atualmente, do ponto de vista governamental, algumas iniciativas, né? Até a própria interiorização da Faculdade de Medicina, ela tinha como pressuposto também viabilizar o surgimento de programas de residência médica, mas aí tem um problema bem grande, né? Como eu falei para vocês, precisa do especialista, o meu preceptor ele precisa ser especialista na área. Então, a partir do momento que você coloca um programa de residência médica de neurologia no interior de Pernambuco, você vai ter sérias dificuldades, porque vai dizer que precisa de tomografia, vai dizer que precisa de vários ambulatórios de neurologia, de otoneurologia, de distúrbios do sono, distúrbio de neurologia cognitiva, e dificilmente uma cidade, até pelo jeito como o SUS é organizado, né, do seu ponto de vista hierarquizado e regionalizado, as cidades do interior não vão dispor de estrutura adequada para fornecer programas de residência. Então, é difícil operacionalizar a interiorização da residência por conta disso, porque os especialistas, de modo geral, não estão lá. E se tiver 1 ou 2, não suportam um programa de residência, precisa realmente de um corpo clínico bastante heterogêneo que possa viabilizar os programas de residência. Aí fala,
e tá, eu posso abrir. Aí o residente não fica. Se você abrir uma residente de neurologia num lugar que não tenha tomo, que não tenha todas as áreas de atuação em neurologia, dificilmente esse residente vai ficar lá. Ele vai abandonar a residência, e o que a gente tem de dado hoje é que a evasão, de um modo geral, tá? Do R1 para o R2, então a quantidade de pessoas que se matriculam no programa de residência no R1 e das que passam para o R2, há um sumiço, aí se perdem no caminho 40% dos médicos residentes. Isso aponta uma falha, provavelmente uma falha dos centros formadores, né, em manter esses residentes, geralmente, na maioria dos casos, é o que a nossa pesquisa tem mostrado, por questões de qualidade do serviço, de estrutura inadequada. Então, o residente, ele não fica no canto que ele não está aprendendo. Se aquele lugar não é capaz de dar a ele suporte para ele ser especialista, ele sai dali. Vamos falar um pouquinho agora sobre especialização. As especializações, elas são regidas pelo MEC. Especialização não é médica, na verdade. Os cursos de especialização, eles são oferecidos para qualquer curso, diferente da residência. Na verdade, atualmente já existem residências em outras áreas, né? Residência a multiprofissional, que está muito bem balizada, inclusive tem uma Coremu, né? A Comissão de Residência Multiprofissional, onde tem para várias outras profissões, inclusive fora da área de saúde também existe residência em engenharia, então é um modelo de formar especialista que deu certo e que várias outras profissões copiaram o modelo, porque é um modelo que dá certo para formar especialista, né, o padrão ouro. A especialização, ela tem regras, portanto, que não são próprias para o médico, a especialização tem regras do MEC. O MEC coloca com especialização, ela precisa durar pelo menos 360 horas, e é o modelo clássico, né, do que é uma pós-graduação lato sensu. O centro formador que quiser fornecer, né, a especialização, ele vai dizer como ele quer selecionar. Se ele quiser fazer seleção, ele faz. Se ele não quiser fazer, ele diz, quem quiser se matricular, se matricula, e tá tudo bem. Quando você terminar, e geralmente essas 360 horas, vai haver um certificado de conclusão de curso, então a instituição formadora, né, vai dizer, fulano de tal concluiu aqui um curso de especialização que durou tantas horas e é reconhecido pelo MEC por tal portaria. Ok. E os créditos, né, quais cadeiras você pagou durante essa especialização, geralmente também estão descritas nesse processo. Então, não é uma coisa específica, qualquer profissão, qualquer centro formador reconhecido pelo MEC pode fornecer uma especialização, mas a grande questão, que é um frequente embate entre o que é um curso de especialização e o que é a residência médica, o grande divisor de águas existe aí na Comissão Mista de Especialidade, que é uma entidade viabilizada pelo CFM, o Conselho Federal de Medicina, e composta tanto pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira, quanto a Comissão Nacional de Residência Médica. A Comissão Mista de Especialidades, ela avalia o que é e quem é um especialista em medicina no Brasil. Então, só é especialidade médica se a Comissão Mista de Especialidade disser que é especialidade médica. Então, por exemplo, medicina ortomolecular, que está na moda, não é especialidade médica. O médico, portanto, não pode dizer que ele é especialista em medicina ortomolecular, porque isso não existe. Ele pode até ter curso de especialização nisso, tudo bem, mas ele não é especialista nisso. Por quê? Porque isso não existe. E quem disse que não existe? A Comissão Mista de Especialidades. Não está no rol de especialidades médicas reconhecidas por essa comissão, isso. E por que eu não posso dizer que sou? Porque a resolução, essa aí, 1974 do CFM, coloca que um médico só pode divulgar especialidades que ele tenha se elas estiverem registradas no Conselho, por meio do RQE, que é o Registro de Qualificação do Especialista. E ele só pode obter RQE de especialistas que existem. Então, fiz um curso de especialização numa faculdade de endocrinologia. Ok. De especialização reconhecido pelo MEC, mas você não é especialista em endocrinologia. Por quê? Porque fazer isso não lhe garante ser especialista, só garante que você fez uma pós-graduação estrito sensu, mas não lhe permite dizer que é especialista porque precisa do registro no conselho. Precisa do RQE para você poder se dizer especialista em determinada área.
Então, a resolução coloca aquela questão das 2 especialidades e coloca isso também, que para divulgar que você tem uma especialidade, você precisa registrar ela. Essa é a barreira. Então, os cursos de pós-graduação, os estrito sensu que a gente discutiu, eles não estão registrados, eles não lhe dão direito de se registrar no conselho como especialista. Logo, eles não fazem de você um especialista, eles fazem de você uma pessoa que tem pós-graduação. Para ser especialista na área, você tem que registrar-se no conselho. Quem pode registrar no conselho uma especialidade? Há 2 formas de se registrar. Ou você faz residência médica nisso. Ao fazer residência médica, automaticamente você já pode ir lá no conselho com seu diploma e dizer que você é especialista. Então, você pega seu RQE. O outro jeito é você fazer a prova da sociedade. Então, sou neurologista, você vai fazer a prova da Academia Brasileira de Neurologia. Se você passar, a academia vai comunicar à Associação Médica Brasileira, vai emitir um documento e com isso você pode pegar seu RQE. Aí, cada sociedade tem seus requisitos próprios de como ela quer viabilizar, como é que ela quer dizer que aquela pessoa é especialista. Geralmente eles pedem atuação na área por longo período, salvo engano, não tenho certeza disso, mas a neurologia pede pelo menos 5 anos de atuação na área. Então, terminei minha faculdade, estou atuando como neurologista faz 5 anos, fiz a prova, então me inscrevi, fiz uma prova teórica, depois eu faço uma prova de imagens, que é de sinais clínicos, e depois eu faço uma prova prática. Passou nessas 3 etapas, tem tempo de atuação comprovado, então você pode passar na prova da sociedade e cumprir naturalmente os requisitos que cada sociedade dispõe, né? Algumas pedem uma carga horária teórica, outras pedem uma carga horária prática, outras pedem um curso específico. Cada sociedade tem o seu protocolo. A questão é que só pode ser especialista, só vai ter o título de especialista e, portanto, poder se divulgar especialista ou se fez residência médica ou se fez a prova de título da sociedade reconhecida pela AMB, né? Há uma frequente embates, né, em relação a isso, porque há grupos, né, de pessoas que fazem pós-graduação e pretendem, portanto, divulgar suas especialidades. Recentemente, faz uns 2 meses isso, em junho, houve uma decisão judicial de que indivíduos que tinham pós-graduação poderiam divulgar sua especialidade. E aí isso foi divulgado amplamente nas redes sociais, com uma vitória desse grupo, né, que fez essa requisição judicial, e o CFM recorreu e ganhou, depois, não tenho certeza se foi o STF ou se foi o STJ, mas manteve a proibição de divulgar pós-graduação lato sensu como se fosse título de especialista. Então, continua sem poder. Houve essa discussão, houve uma vitória aí temporária desse grupo que gostaria de divulgar essa pós-graduação como se fosse especialista, mas isso foi derrubado aí 2 meses depois. O CFM reconhece, né, 55 especialidades, 59 áreas de atuação, tem residência em todas essas áreas, deve ter pós-graduação também, não sei quanto a isso. Mas a minha compreensão, o entendimento da gente é que a comissão mista de especialidade, ele tem um papel de proteção social. A partir do momento que você coloca que não é porque você fez um curso de 360 horas que você é especialista naquilo, você não pode se divulgar, né, nesse sentido, então você não pode chamar pacientes para você com essa prerrogativa, né? Então a gente entende que isso é um jeito de garantir à população que ela está recebendo um cuidado de uma pessoa que realmente tem aquilo, e é um jeito de balizar, né, que aquele indivíduo tem habilidades, que tem competências e atitudes que garantem a ele ser especialista. Não é um curso teórico que garante a você isso. Realmente precisa de um treinamento muito mais aprofundado e que, portanto, requer um tempo bem superior que 360 horas, tá? Então, é assim que eu entendo a Comissão Mista de Especialidades, a CME. Eu acho que era basicamente isso que a gente queria pontuar, né, que queria explicar em termos de diferenças do que é residência e o que é especialização.
eu acho que a gente ainda fica aí com um tempinho, se alguém quiser fazer alguma pergunta, colocar alguma coisa para a gente discutir. Obrigada, Mário, pela palestra. Não tivemos perguntas no chat, só que eu tenho uma pergunta para o senhor. O senhor falou que você pode ter o título de especialista através da prova, mas tem que ter comprovado um tempo. Como é que eu vou comprovar que eu exerci uma profissão se eu não tenho aquela residência? Tudo bem, qual é a questão? Você é médico, quando você termina a sua faculdade, você é médico, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser abrir cabeça de pessoa, você vai e abre, você é médico, você pode fazer o que você quiser. Você não pode dizer que é uma coisa que você não é. Por exemplo, nesse caso, você não pode dizer que é neurocirurgião. Terminou a faculdade, você é generalista. Você pode operar, você pode fazer qualquer coisa, qualquer ato médico, porque você é médico. Então, você pode atuar como neurologista, você só não pode se divulgar nem dizer que é neurologista. Não pode ter no seu carimbo neurologista, não pode doutor Mário, neurologista, se você não for, não pode. Então, tipo, vamos imaginar que você fez um concurso público que não exigia que você fosse neurologista. Fiz, passei e tá lá. Aí você é médico, vai lá e trabalha como neurologista. Depois, você vai ter, né, uma comprovação de que você atuou naquele cenário por determinado tempo, vai na sociedade, diz que comprova nesse tempo, faz a prova, passa, aí sem ter feito residência médica, você pode obter o título por essa via. Isso em neurologia é pouco pensável, mas pense em medicina de emergência, por exemplo. Quase todo recém-formado vai trabalhar na UPA, né? Então ele passa ali um bom tempo trabalhando em emergências, depois aí eu não sei quanto tempo a sociedade de emergência clínica pede, mas aí depois de passado determinado tempo, ele comprovar isso, fazer a prova, as coisas que forem necessárias e passar, ele vai poder ter direito ao título sem ter feito a prova de residência, né? Sem ter feito residência. Então, existe esse meio, é menos usual, eu concordo, mas é possível. Tá aí. O que não é possível é você fazer o curso de especialidade em uma pós-graduação lato sensu em medicina de emergência e se dizer médico de emergência. Isso aí é o que não dá para ser, mas do outro jeito dá. Muito obrigada, agradeço mais uma vez pela disponibilidade por ter aceito o convite. E vamos encerrar essa palestra e dar início à roda de conversa em neurologia. Ok, muito obrigado, boa noite.